Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a enfermeira Silvana, enfermeira especialista em estética e cosmetologia avançada. E hoje nós vamos falar desse tratamento aqui, ó, de calo na região plantar. Nós vamos falar não só disso, você vai saber que aqui tem escrito, vai ser falado que existem vários tipos de calo, não um só. E também diferentes tratamentos. E também a prescrição, orientação do pós. E você sabia que você pode tratar esse tipo de calo aqui, ó, com o jato de plasma? Segue aqui nesse vídeo, vê eu tratando esse calo com o jato de plasma e me conta o que foi que você achou. Esse vídeo tá bem interessante, tem um tratamento passo a passo. Poucas partes desse vídeo a gente botou rapidinho e em geral o vídeo tá bem legal de ver. E você vai ver então uma paciente feliz, livre de um calo que era extremamente... Oi gente, tudo bom com vocês? Eu recebi esse pezinho aqui para resolver esse calo. Já tinha começado quando lembrei de gravar, por isso que já tá em andamento aqui. Mas você já pensou em tratar calosidade com o jato de plasma? É esse tratamento que a gente está oferecendo aqui nesse momento. Exatamente. A gente pega o jato de plasma e começa a fazer fulguração na parte do miolinho do calo. Esse calo incomodava muito essa senhora e ela já estava muito tempo com ele e a queixa dela só fazia aumentar. Bom, existem diferentes tipos de calos e isso a gente tem que saber avaliar. Eu também utilizei um anestésico que ele poderia ser injetável da forma tópica e também, gente, e também eu coloquei um anestésico abaixo, aquele botãozinho para dar uma seguradinha na dor para iniciar os trabalhos. Fulgurizei, aí depois debridei, fulgurizei, debridei, fulgurizei, debridei, até que ela começou a ter sensibilidade. Eu vi que cheguei no final do tecido, que já estava comprometido pelo calo, ou seja, necrosado. São vários, então, os tipos, né, como eu estava falando. E é importante você, como profissional, saber avaliar que tipo de calo essa pessoa tem. Né? E para saber também qual o tratamento que você vai dar. Primeiro de tudo, a gente sempre coloca alguma coisa que ofereça emoliência, né? E depois, então, inicia o tratamento. O jato de plasma é uma boa, ótima opção. Por quê? Porque além de você resolver, a pessoa já sair dali, faceira, pisando bem no chão, tá? Ela também consegue que esse calo não volte. A gente consegue com esse tratamento que o calo não volte. Todos os tipos de calo nos pés se caracterizam por um espessamento de pele que engrossa, enrijecendo, e isso traz muita dor. Essa é a relação natural, é uma reação natural do corpo, né, com o objetivo de proteger camadas mais profundas. Geralmente eles estão ligados a atrito, a pisada alterada ou até calçados, né, que trouxeram muito atrito. Em alguns casos, as lesões geram somente um prejuízo estético. Em outros, ele também tem visualmente, além do estético, do prejuízo estético, ele tem o prejuízo de realmente a pessoa estar sentindo dor. O calo duro, tá? Ele é um calo que se desenvolve nos dedos e sua parte superior ou inferior da região em que há uma pressão durante a pisada. Esse de dedo eu já tive, gente, dói demais, tá? Ele é muito desconfortável, né? E principalmente quando ele tem aquele chamado olhinho, né? O olhinho. No primeiro caso, afeta principalmente as pessoas com os dedos que tem aquele modelo que a gente chama de garra, que é aquele dedinho para baixo, né? Eles são mais afetados. Também tem os calos miliar. Os calos miliares são aqueles que afetam a planta do pé, que é o caso específico dessa, tá? Ele fica em toda a área, mas ele tá na planta dos pés e não como o duro que dá nos dedos, tá? Eles são, em geral, mais pequenos, né? E são formados em locais isolados, tá? Também, mesma coisa, um aglomeramento de pele que vai se espessando
e apresenta um núcleo, que é uma aparência mais espessa que o resto, que foi esse caso desse aqui. Mas também existe o calo dorsal. O calo dorsal, ele está numa região de articulação do pé e pode sofrer mais ainda com esses calos, que é por se tratar do dorso. Neste caso, manifesta-se com a necessidade do uso de almofadinhas protetoras, desenvolvidas para proteger a articulação do atrito, causado pelo calçado inadequado em geral. E também existe o plantar. O plantar, diferente de todos os tipos de calos, encontra-se com uma formação específica na região do metatarso, porção próxima dos dedos. Gente, esse calo também incomoda bastante, é bem desconfortável. E dessa forma, também o atrito com os pés, em geral, nos calçados do pé, no calçado, em geral, é a causa desse tipo. Também tem aquele interdigital. O que ele pega? Ele pega, é um calo que geralmente ele é mais mole, tá? Apresenta uma aparência um pouco diferente dessas enrijecidas aqui. Ele tem um aspecto mais elástico, mas ele é esbranquiçado. Também ele é dolorido, tá? E ele se forma entre os dedos devido à umidade, tá? Em geral, ele tá ligado também a fungo, né? Então, a gente precisa e pode também estar tratando esse calo com jato de plasma, tá? Gente, região de uso de calçado que não permita que o pé ele respire, né, transpire bem, ele pode então estar trazendo essas calosidades dos calos interdigital. Também tem o calo, que ele é um calo neurovascular. Esse sim, para o jato de plasma, você tem que ter muito cuidado, porque por se tratar de um calo que tem, ele é irrigado, tá? Ele é irrigado, provavelmente ele vai ter algum tipo de terminaçõezinhas, tá? De capilares, então ele tende a sangrar e você vai ter que ter muito cuidado na estrutura dele, tá? E que ele também pode apresentar terminações nervosas, tá? E aumenta demais a sensibilidade. Então, vale também ressaltar que há casos em que esse tipo de calo pode, no momento da extração, sangrar bastante. Então, você tem que estar preparado e poder saber estar avaliando, tá? Esse calo. Bom, como tratar os calos? A gente está falando aqui do tratamento com jato de plasma, com a emoliência, com produtos como, por exemplo, os produtos que a gente compra para fazer o spa do pé, ou plástica do pé, como você queira. Mas a boa notícia é que, diferente de todos os tipos de calos nos pés, eles podem ser, sim, tratados, tá? E com tratamentos bem ideais, que não voltam, que não deixam esse calo voltar. E agora aqui eu já tô terminando esse calo, tá? E orientando ela sobre os cuidados, sobre a forma que ela tem que estar reidratando, né? E sempre quanto tolerável, a gente vai tentando aprofundar o faiscamento com o jato de plasma, para que a gente possa então estar realmente chegando no núcleo. Aqui eu tô dando uma olhadinha se ficou ainda alguma pelezinha seca que dá para ser retirada. A gente sempre provoca um pouco disso e depois então a gente termina essa extração com mais uma fulguração e manda a nossa paciente para casa com a casquinha, aquela formada, a crostinha formada pelo jato de plasma. E eu vou já pedindo perdão para vocês sobre o barulho, mas vocês sabem que a minha clínica é na BR e agora as portas estão abertas aqui. Eu estou num local que tem bastante barulho. Mas, gente, olha só. Esses calos, tá, que são devido a atritos, eles também podem dar na mão, tá? Então a gente tem que ter alguns cuidados, né? Assim como com os pés. Então eles por constante pressão,
em uma determinada região, como eu disse, o corpo, para fazer uma proteção, ele faz proliferação de célula, deixando esses tecidos mais grossos endurecidos, tá? Para que ele proteja aquela região ali aonde está então recebendo esse tipo de agressão. Então você tem que começar a usar sapato menos apertado. Quem usa, por exemplo, tocar um instrumento repetidamente, como instrumento de corda, acaba desenvolvendo esse tipo de calo nas mãos. Tá? Fazer atividade de musculação, por exemplo, você tem que usar uma luva, tá? Para poupar sua mão, né? E quem trabalha em obra carregando peso também, tá? O atrito e a pressão constante leva a essa formação que é queratina, a queratina da nossa própria pele, que é uma proteína que deixa então essa pele mais engrossada, né? No entanto, esse acúmulo pode levar a alguns dias para aparecer e ser notado, e você vai continuando a fazer essa agressão, e você, quando vê, já está com o calo bem desenvolvido. Além das alterações estéticas, também, como já foi falado, tem a questão de dor, dificuldades diárias com alguns movimentos e até mesmo a perda de agilidade. Quando na questão de idoso, ele compromete bastante, muitas vezes, compromisso com a deambulação, tá? Então, para eliminar calos ou evitar, a gente sempre orienta que é importante cuidados diários, tá? Manter a pele bem íntegra, o meio dos dedinhos bem seco, e quando chegar da rua, que andou de calçado, trabalhou muito, ou mesmo com a questão da mão, deixar de molho na água morna, colocar algumas gotinhas de um óleo essencial bem legal, como de amêndoa doce, até a pele ficar bem mais maleável, bem mais fina. Se você conseguir e tiver com condição, você pode sim estar lixando o local, dando uma esfoliada. Você também pode estar aplicando um creme esfoliante, revitalizante, com movimentos circulares sobre a região, aquela região mais grossa, para mover o excesso da queratina, tá? Algumas receitas a gente tem aqui no canal também ensinando como a gente fazer, como por exemplo um escalda-pé, né? Lixar então a região, como eu falei, da pele em locais específicos, reidratar essa pele, trocar o calçado que incomoda, usar palmilhas, tá? Gente, bem confortável para diminuir essa pressão. Muitas vezes há necessidade de comprar o calçado um número maior, e as meninas às vezes não gostam, mas em nome de ter um pé bem resolvido, né, que você vai precisar dele pro resto da sua vida, você às vezes precisa sim comprar um calçado. Quando você experimenta, vê que o calçado tá apertado, compre um número maior, não tenha vergonha, tá? E em alguns casos pode então ser utilizado medicamentos, tá? Aqui no dela, a gente, além de fazer o anestésico, fazer o emoliência, a gente utilizou um ácido, e você pode estar usando um ácido como um ácido salicílico ou outros conforme a sua formação ou o que você consegue entender de avaliar, né, a reação da pele mediante ao uso do ácido para o amolecimento da calosidade, deixando então essa pele bem mais suave, né, e a retirada desse local agredido é muito bom. E se você fez tudo isso, você procurou um profissional da saúde que realmente entende do que está fazendo, e você percebe que há um retorno muito grande desses calos, eles voltam, ou que você tem dor, ou alteração de cor, de formato, você tem que procurar um médico, né? Você não pode fazer essa primeira tentativa,
né, inicial de resolver no podólogo, né? No meu caso, eu sou enfermeira. No início, as meninas vão com a manicure e pedicure, mas você não está observando uma melhora ou que você tem dúvida quanto a essa lesão, procura uma avaliação médica. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado. Agora aqui é a última etapa, né? Onde eu vou, então, depois que eu fulgurizei, aquela pele tá toda morta, retirar o restante desse calo. E a paciente botou no final um tênis e saiu pulando no salão na mente de todo mundo para o pessoal ver que ela estava sem dor, muito feliz por estar sem dor, porque, gente, vamos combinar que dor ao pisar ninguém merece, né? Temos que estar com a nossa pisada livre desse tipo de desconforto. Eu sou enfermeira Silvana, enfermeira cosmetóloga e especialista em estética, e nós temos desenvolvido trabalhos voltados também para não só as questões estéticas, como de conforto dos nossos pacientes. Querendo, entre em contato. Um abração, um beijão e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador sejam com todos.